alunos de todo o Brasil, aqui é o professor Leandrinho com mais uma aula aqui no canal Física para Leigos. Mais uma aula na preparação para a CBMERG 2022. Vamos falar de quê? Vem comigo, pegue seu papel, seu lápis, sua borracha e vamos estudar. Antes do tema de hoje, se você caiu de paraquedas aqui no canal Física para Leigos, procurando um canal para estudar para o CBMERG, né, preparação do concurso do Bombeiro Militar do Rio de Janeiro, estou recebendo muitos elogios em relação ao material gratuito. Sim, é gratuito. Aqui você não paga nada no Física para Leigos para estudar para esse concurso. Então vai lá, se inscreve que vai estar me ajudando bastante. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos aqui que são semanais, beleza? E depois que você assistir os vídeos, curiosidade em outras playlists aqui, não necessariamente do CBMERG, curta os vídeos, deixa lá o seu joinha para engajar o Física para Leigos. Vamos falar hoje disso aqui, olha que coisa legal. Nós vamos falar de carga elétrica e sua conservação, ou cargas elétricas, né? Primeiro uma historinha. Quando se começou a entender de carga elétrica, antes não se tinha a noção das cargas, das partículas de um átomo. Quando se conheceu o átomo direitinho, se conheceu os elétrons e os prótons, que começou aquela diferenciação. Elétrons são cargas negativas e prótons são cargas positivas. E depois se estudou que existe um núcleo, onde existem prótons nesse núcleo e existem os nêutrons que não têm carga. E na eletrosfera existem os elétrons. Já começou a dar sinal e também valores de cargas, ok? Interessante dizer que quando a gente estuda a eletricidade, a gente está envolvendo elétrons. Então vamos lá, essa primeira parte da aula é muito importante. Quando que um corpo pode ser eletrizado? Existem alguns processos de eletrização. Por exemplo, Tales de Mileto, ele pega um âmbar, é uma espécie de como se fosse uma pedrazinha amarela, né, o âmbar, com uma pele de animal, e esfrega e atrita um corpo no outro. A partir daí, ele viu o quê? Que tanto a pedra quanto a pele atraíam pequenas palhas sequinhas, mas que essa pele próxima de uma outra pele também esfregada se afastavam. E uma pedra com a própria pedra também se afastavam. Mas não tinha ideia isso antes de Cristo. Não se tinha ideia ainda de carga elétrica. Isso foi determinado depois. Ao passar do tempo, conhecimento atômico, se viu o quê? Que para determinar a carga elétrica de um corpo, teríamos que observar quem? Os elétrons e os prótons. Claro, os prótons são muito difíceis de serem o quê? De serem mexidos no núcleo, porque um núcleo tem uma ligação muito forte, energeticamente muito forte, está muito distante da parte externa do átomo, dizendo assim de forma bem resumida. Então os elétrons, a movimentação de elétrons de um corpo para o outro, a saída ou entrada é que vai determinar a eletrização. E é isso que nós vamos comentar aqui agora. Nesse desenho, nós temos 3 corpos, tá? E aí você tem 2 corpos que obtêm carga elétrica positiva e negativa, o azulzinho e o vermelho, e um neutro que não possui carga elétrica. Leandrinho, não possuir carga significa que esse corpo ele não tem partículas? Mentira. Isso é uma mentira. Quando um corpo está neutro, o que acontece, gente? Acontece que naquele corpo você possui a mesma quantidade de prótons e elétrons nos seus átomos. Isso mesmo, você não tem desfalque de elétron nos átomos. Então você tem o parzinho, né? Cada próton com seu elétron. Vamos então chamar de assim, ó. P+, uma legendinha. P+, nós consideraremos como os prótons, tá? Pronto, prótons. E nós chamaremos de E-, assim, ó, os elétrons. Pronto. Para quê, Leandrinho? Para a gente determinar o conceito do que é um corpo neutro, o que é um corpo carregado positivamente e o que é um corpo carregado negativamente. Quando ele está neutro, nós temos isso aqui, ó. Mesma quantidade de elétrons na eletrosfera para a mesma quantidade de prótons no núcleo. Perfeito? Nós temos um chamado corpo neutro. Pronto, que beleza! E agora, Leandrinho, um corpo carregado
positivamente. Vamos lá. Um corpo carregado positivamente, você vai ter o quê? Uma perda de elétrons. Ou podemos dizer também que você tem excesso de prótons. Ah, mas o excesso de prótons é porque tem prótons? Porque tem prótons. Porque chegou prótons? Não, os prótons não se mexem, é porque eu perdi elétrons, ok? E aí a gente diz que o corpo obtém o quê? Uma carga elétrica positiva. Pronto, uma carga elétrica positiva. Agora, aqui do ladinho, nós temos o quê? Um corpo carregado negativamente. Para ele ser carregado negativamente, ele tem o quê? Um excesso de... Na verdade, vamos colocar assim, para ficar melhor. Um ganho de elétrons. Ah, Leandrinho, ele ganhou elétrons de outro corpo. Sim, vamos lembrar ali o âmbar com o pelo do animal. Se o pelo do animal ficou negativo, por exemplo, a gente pode afirmar o sinal de cada um, é que ele recebeu elétrons no processo de atrito de quem? Do âmbar. Perfeito? Então houve um ganho de elétrons. Ele tem escassez de prótons. Não quer dizer que ele perdeu próton. O próton não se mexe. Ele ganha elétrons e ele possui mais elétrons do que prótons. Perfeito? Significa que esse corpo ele tem uma carga elétrica negativa. Pronto. Agora com uma canetinha pretinha aqui, olha o que eu vou fazer, ó. Aqui, pronto. Perda de elétrons. Então ele tem mais próton que elétrons. Vou colocar assim, numa carga positiva, P+, maior que elétrons. E na negativa, você tem o P+, menor que elétrons. Perfeito, gente? Isso é muito importante. E para determinar a quantidade de carga, nós temos a seguinte expressão. Que, ó, ficou bonitinho ali, né? É igual a mais ou menos, claro, a carga pode ser, né? O corpo pode ter uma carga positiva ou negativa, N vezes E. Vamos à legendinha? Vamos lá com o Leandrinho, ó. Quem é esse N aqui? Vamos ver quem é esse N. É um número de partículas. Como assim, Leandrinho? Número de partículas. É o número de elétrons perdidos, ou, consequentemente, você vai ter um número de excesso de prótons. Se for uma carga negativa, a quantidade de elétrons que ganhou, ou, na verdade, a quantidade de prótons que está em escassez, que é o mesmo número, tá? Então, esse N é a diferença entre prótons e elétrons, beleza? E o E? Ah, o E é interessante, hein? O E é a carga elementar. O que é isso, Leandrinho? É a carga de um elétron, que tem um valor fixo, tá? O E vale 1,6 vezes 10 a menos 19 unidade de carga, chamada Coulomb, em homenagem a August Coulomb, tá? Então essa é a carga que pode ser positiva ou negativa, porque a carga dos prótons e dos elétrons são iguais, têm o mesmo valor, beleza? Continuando nossa aula, então, qualquer dúvida, óbvio, só deixar aí o seu comentário bonitinho. E quando os corpos estão carregados, meus seres humaninhos, eles começam sua interação. E o princípio da atração e a repulsão mostra essa interação entre esses corpos carregados. De que forma? Ah, vocês vão tirar de letra que isso é bem tranquilo, né? Quando corpos estão carregados com o mesmo sinal, então vamos anotar isso aqui no cantinho, que é muito importante. Quando os corpos possuem mesmo sinal, então são cargas de mesmo sinal, ocorrerá o princípio chamado repulsão. Um corpo repele o outro. Observe que o bastão de vidro
repele o bastão de vidro pendurado e a flanelinha ali, o paninho, está repelindo. O paninho negativo repelindo o negativo, tá? E um bastão positivo repelindo o positivo. Então nós temos o fenômeno chamado repulsão. Pronto. Agora, amores, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Cargas de sinais iguais se repelem e se os sinais forem opostos? Ah, Leandrinho, acabou de colocar ali o bastão de vidro sendo atraído pela flanela. Por quê? Tem o quê? Sinais opostos. Ah, cargas de sinais opostos vão se atrair. Nós vamos observar o princípio da atração. Bem fácil, porque lá na frente nós vamos ver o que provoca essa atração, essa repulsão. O que atrai e o que repele. O que tem ali nesses corpos para atrair e repelir, beleza? Uma coisa muito importante no estudo das cargas elétricas e sua conservação é exatamente o princípio desta conservação. Como que ocorre o princípio da conservação das cargas? Existe outra forma de eletrização, além da atrito, chamado eletrização por contato. Vimos que no atrito, sempre um vai perder e o outro vai ganhar. Perceberam isso? Pegou a pele de animal com âmbar, a pele de animal, se ficou negativa, é porque recebeu elétrons do âmbar, e o âmbar perdeu, ficou positivo. Na eletrização por contato, imaginamos que eu tenho uma esfera perfeita, de uma dimensão maior que a outra esfera, uma esfera A maior que uma B, e a A está carregada positivamente, está com elétrons perdidos. Perfeito? O que vai acontecer? Olha que coisa interessante. Se eu coloco as esferas imediatamente em contato, A e B, olha o que vai acontecer. A B ela começa a passar elétrons para o A, até que B fique positivo e o A neutro, porque aquele B está neutro inicialmente. Não. O que acontece é que, a partir do momento em que o B começa a perder seus primeiros elétrons, baseado na diferença de dimensão entre os dois, o que acontece? Passando elétrons para o A, o B fica positivo também. Você observa um afastamento entre esses corpos, porque eles vão ficar com cargas de mesmo sinal, repulsão, beleza? E observe a quantidade de carga que tem. Ó, chamaremos inicialmente da carga QA para o corpo A e a quantidade de carga QB para o corpo B, fazendo o cálculo N vezes E. Olha o que acontece no final. Você tem uma carga QA' para o A e QB' para o B. Ou seja, eles ficam com suas cargas diferentes. Mas a soma das cargas iniciais tem que ser exatamente igual à soma das cargas finais. Claro que eu botei ali aleatório no desenho, né? Os maisinhos, mas se, por exemplo, o A tivesse 10 elétrons perdidos, e aí como ficaria ali? Eu não sei a diferença de dimensão dele, se é o dobro, se é o triplo, eu não sei, mas ficaria, por exemplo, 8 para o A, 2 para o B, ou simplesmente 6 para o A, 4 para o B, né? Ficaria uma coisa parecida por conta da dimensão. Então, pelo princípio da conservação da carga elétrica, nós temos que a soma das cargas iniciais, QA, QB, tem que ser exatamente igual à soma das cargas finais. Q A' mais QB'. Perfeito, gente? Esse é o princípio da conservação da carga. Tudo na natureza tende à conservação. Então, a soma das cargas iniciais tem que ser obrigatoriamente a soma das cargas finais. Leandrinho, e se fosse o contrário? A conservação da carga elétrica se mantém. Mas se o A estiver carregado negativamente e o B neutro, o que vai acontecer? O A está com excesso, ele vai ser uma ponte para passar elétrons para um B. No momento em que passa elétrons para o B fica com excesso. O B fica com excesso. Então, o A não vai distribuir elétrons para o B até o B ficar neutro, não. Imediatamente, quando os elétrons são suficientes para a diferença de dimensão entre eles, olha a conservação da natureza, eles se repelem. Por quê? Ficarão com cargas de sinais iguais na eletrização por contato. E a conservação se mantém. A soma das cargas iniciais tem que ser exatamente igual à soma das cargas finais. O interessante é que se esses corpos forem idênticos, você faz uma média.
Então, se eu juntar 2, a gente vamos fazer a média para os 2. Média aritmética na matemática. Se forem 3, média para 3. Então, se eu falo sobre um quelinha qualquer, quelinha do A para corpos idênticos será exatamente igual ao quelinha do B, que será o quê? Se nós estamos trabalhando agora com 2, será a soma de QA com QB, já que nós estamos trabalhando com 2, dividido por 2. A média aritmética. E é o que eu aposto em cair no concurso de vocês, ok? Conservação da carga elétrica. Não acredito que possa cair com dimensões diferentes, mas para corpos idênticos costuma cair muito, costuma cair bastante, ok? E aí, vamos praticar umas questõezinhas? A aula pequena, a gente já pratica algumas questões aqui. Vamos lá então. Aposta de Leandrinho para o concurso de vocês. 3 esferas condutoras A, B e C de mesmo raio possuem cargas elétricas respectivamente iguais a menos 2 coulomb, menos 10 coulomb e mais 12 microcoulomb, menos 2 microcoulomb, menos 10 microcoulomb e mais 12 microcoulomb. Micro é um prefixo, tem essa aula aqui de prefixo, vou deixar o card aqui para vocês, que representa 10 a menos 6, a potência de base 10. Mas não vai interferir nessa questão, porque as alternativas também estão em microcoulomb, ok? A esfera A é colocada em contato com a esfera B e em seguida as duas são afastadas. Após o intervalo de tempo, a esfera A é posta em contato com a esfera C. Considerando que as esferas trocaram cargas apenas entre si, ao final do processo, a carga elétrica de A será, vamos lá? Fingindo que as 3 esferas são idênticas. Vamos lá, eu tenho a esfera A com uma carga de menos 2 microcoulomb, a B com menos 10 microcoulomb, letra tá um garrancho hoje, e a C mais 12 microcoulomb. Vamos lá, primeira situação, gente. Eu vou colocar A em contato com quem? Com B. Como são 3 esferas de mesmo raio, nós temos 3 esferas, então, idênticas. Vamos fazer o quê? Para achar a carga final de cada um, média aritmética. Então, nós vamos somar menos 2 microcoulomb com menos 10 microcoulomb e dividir por 2. Perfeito? Nós temos o seguinte valor para as cargas de A e B no final. Vamos lá? Mais menos vira menos. Então, aquele sinal do menos 10 vai se manter, porque eu tenho mais antes. Menos 2 microcoulomb com menos 10, menos 12. Menos 12 dividido por 2, menos 6 microcoulomb. Agora é a nova carga de A e B. Só que depois, olha que interessante, gente. O A depois vai entrar em contato com o C. Os dois vão entrar em contato, perfeito? Mais uma vez, 2 esferas condutoras idênticas, média aritmética para achar a carga final de A, que agora chamarei de 2 linhas, que é uma nova carga, e a carga final do C. Vamos lá? Será menos 6 microcoulomb e a carga do A agora era menos 2. Como sofreu contato com B, virou menos 6, não é isso? Mais 12 microcoulomb, tudo isso dividido por 2, ok? Carga final do A é a pergunta da questão. Menos 6 mais 12 dá mais 6, não é isso? Dividido por 2, mais 3 microcoulomb. Não só o nosso querido A, mas o nosso querido C também vai ficar com o quê? Também ficará com mais 3 microcoulomb, ok? Resposta, letra B de beijinho. Questão 2. Deseja-se eletrizar um objeto metálico inicialmente neutro pelos processos de eletrização conhecidos e obter uma quantidade de carga negativa de 3,2 microcoulomb. Sabendo que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19, para se conseguir a eletrização desejada será preciso. Gente, negativa
Vamos grifar isso? Negativa. Para a carga negativa, eu vou receber ou perder elétrons? Negativa, excesso de carga negativa, por isso que meu corpo ficou carregado negativamente. Ele recebeu elétrons, número de elétrons maior que o número de prótons, tá? Então eu vou retirar prótons? Não, letra A está fora. Retirar do objeto 20 trilhões de elétrons? Não posso, se eu retirar elétrons, fica positivo. Acrescentar ao objeto 20 trilhões de elétrons? Pode ser. Acrescentar ao objeto cerca de 51 trilhões de elétrons? Pode ser. Letra E. Retirar do objeto prótons? Não posso mexer nos prótons. Tchau, letra E. Então eu vou fazer o cálculo para saber. Acrescentei quantos elétrons? Q igual a menos N vezes E. Bem, N será igual, em módulo, obviamente, não vou colocar essa carga em módulo, 3,2 microcoulomb, gente, transformando para a potência de base 10. 3,2 vezes 10 a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, perfeito? N igual a 3,2 dividido por 1,6 dá 2. E aqui eu vou fazer o seguinte, 10 a menos 19 eu jogo para o numerador. E jogando para o numerador eu troco o sinal do expoente. Ah, que bacana, Leandrinho. Então N vai dar quanto? 2 vezes 10 a 13. 13 elétrons. Beleza? Não são 51 trilhões, então são 20 trilhões. Mas como são 20 trilhões? Vamos lá. Ó, 13. Eu posso escrever esse número assim. 20 vezes 10 a 12. 12 zeros. Você tem 3 zeros. 20 mil. 6 zeros. Milhão. 9 zeros. Bilhão. 12 zeros. Trilhão. Tá? Então você tem aí 20 trilhões de elétrons. Que questão muito legal, Leandrinho. Eu quero acertar muito questão de carga na prova. E você vai, ser humaninho. E você vai. Claro que você vai acertar. Letra C de coração. Questãozinha teórica. Em relação aos princípios, aos principais, conceitos da eletrostática, é correto afirmar que a eletrostática ela vai trabalhar exatamente com essa questão de carga em repouso, com essa questão de carga em um corpo carregado, não com a carga, né, de forma dinâmica, sendo transportada de um lugar para o outro. Não, mas quando passa a carga, uma parte curtinha da carga ela vai passando de um corpo para o outro, você não tem um fluxo passando por algum lugar essa carga, né, em movimento, né? Você não tem algo que faça se movimentar quando os elétrons só pulam de um corpo para o outro, perfeito? Então vamos lá. Um pêndulo eletrostático neutro é atraído tanto por um corpo eletrizado negativamente, como por um corpo eletrizado positivamente devido à indução. Já achamos a resposta, gente. Porque quando ele está neutro, ele não está carregado. Se aproximou um corpo eletrizado negativamente, igual as palhas, lembra que eu falei? Tales de Mileto? Palhas sendo atraídas pelo âmbar, sendo atraídas pela pele de animal. Por quê? Os dois têm o poder de atração, já que estão eletrizados. Já achamos a resposta, letra A. Vamos dar uma olhada nas outras alternativas? No processo de eletrização por atrito dos dois corpos condutores, um fio terra pode ser conectado entre esses dois, permitindo a obtenção de cargas mais elevadas. Não. Onde você utiliza o aterramento é eletrização por indução. Por quê? Você vai induzir o corpo a ter uma carga. Então, quando você induz o corpo a ter uma carga, você aproxima o corpo eletrizado, faz o aterramento do corpo induzido, tá? Para que os elétrons possam subir ou descer desse corpo, e aí vai depender, claro, do corpo indutor, perfeito? Então está errado a letra B, isso não é um processo de atrito. O atrito foi o que Tales de Mileto fez. Um corpo carregado eletricamente possui diferentes quantidades de cargas positivas e negativas, de modo que aquele que nomeamos como positivamente carregado possui elétrons em excesso. Não! Elétrons em escassez, gente. Está errado assim. D. Os conceitos de campo elétrico e de potencial elétrico
são bastante semelhantes, visto que ambos envolvem o conhecimento da intensidade, da direção e do sentido da aplicação dos vetores de campo e potencial elétrico. Contar um segredinho para vocês, por mais que o edital vá até força elétrica, potencial elétrico não é vetor. Pronto, matamos aí. Potencial elétrico não é vetor. Então essa já estaria errado. Campo elétrico sim, potencial elétrico não. Força elétrica também é vetor. Letra E, vamos encontrar o erro. Quando dois corpos carregados eletricamente, mesmo que de formatos distintos, se encostam, há uma partilha de cargas elétricas, de tal modo que ambos fiquem com cargas de mesmo tipo e intensidade. Intensidade é mentira. Por causa dessa parte aqui, meus amores, prestem atenção, mesmo que de formatos distintos. Só terão a mesma intensidade se forem o quê? Iguais. Mesmo formato, corpos idênticos. Espero que tenha gostado da aula, estude bastante. #Física na Veia. Aquele abraço, até a próxima aula.